Damn Reincarnation, capítulo 247, O Corajoso Moron, 7. Eugene, que partiu para Lehainjar para fazer um teste, voltou depois de um dia inteiro, em um estado em que não conseguia controlar nem o próprio corpo. Seus ferimentos foram completamente tratados, apenas os efeitos colaterais da ignição permaneciam. Mas não importava o que, era apenas um fato que Eugene não tinha escolha a não ser receber o apoio de Moron e Anise para andar, porque ele não conseguia se manter firme, e ver Eugene com essa aparência fez com que muitos dos habitantes do forte acenassem com a cabeça. Eugene Lionheart foi reconhecido como um dos heróis da era atual. Todos os guerreiros famosos que o conheceram reconheceram o potencial genial de Eugene. Ele ainda tinha apenas 21 anos de idade, mas a força que conseguiu alcançar em uma idade tão jovem não ficava aquém em comparação com aqueles guerreiros famosos que estavam na vanguarda dos tempos. No entanto, ele ainda não conseguiu igualar o grande herói de 300 anos atrás. Isso era natural. Embora estivesse em reclusão por mais de 100 anos, Moron-Rur ainda era o corajoso Moron. Várias pessoas vieram à procura de Eugene enquanto ele estava confinado à cama. Mesmo que seja você, parece que só pode ser tratado como uma criança por Sir Moron, hein? Os cantos da boca de Cyan se ergueram sutilmente, não, descaradamente, enquanto ele colocava um remédio na mesa de cabeceira. Bem, não tem jeito mesmo, não é? Cyan continuou. Sir Moron é um grande herói que lutou ao lado de nosso ancestral. E você, bem, embora possa ser verdade que é um gênio incrível, não é como se fosse capaz de lutar naquela época, certo? Eu lutei naquela época, seu filho da puta. Eugene mal conseguiu engolir a resposta que lhe subiu à garganta. Afinal, Sir Moron obteve a vitória depois de permanecer em incontáveis campos de batalha. Então, não deixe que isso o derrube demais. Cyan encorajou Eugene. Não importa o quão talentoso você seja. Aos olhos de Sir Moron, você é apenas um descendente distante de seu amigo, então é natural que ele o trate como se fosse uma criança. Você realmente vai continuar tagarelando? Eugene rosnou. Cyan agiu inocentemente ao dizer. Você não consegue entender meus sentimentos de preocupação por você como meu irmão? Mas realmente é bastante impressionante. O que era mesmo ignição? É assim que você chama? Seu corpo está doendo muito, porque você usou essa técnica novamente. Mesmo sem ter visto, está claro o que aconteceu. Você teimosamente insistiu em tentar de alguma forma derrotar Sir Moron? Por causa do seu próprio orgulho ferido, não? Eugene retrucou. Cale a boca! Não, estou realmente preocupado com você, insistiu Cyan. Não deixe isso te afetar. Apenas deite-se e tenha um bom descanso. Não querendo mais ouvi-lo, Eugene pegou uma maçã da cesta de frutas ao lado de sua cama. Pretendia jogá-la em Cyan, mas naquele momento, colocou muita força em sua mão, esmagando a maçã e transformando-a em suco. Acho muito legal você se recusar a admitir a derrota e mostrar tudo o que tinha. Cyan imediatamente mudou de opinião e se levantou da cadeira. Ciel foi quem veio procurá-lo em seguida. Tendo acabado de tomar banho, com uma aparência recém-seca, ela sentou-se perto de Eugene. Sabe? Ciel perguntou. Dizem que as fontes termais aqui aliviam a fadiga e ajudam na recuperação muscular. Se os efeitos colaterais de sua técnica bárbara forem algo próximo a uma forte dor muscular, sua recuperação não será mais rápida se mergulhar nas fontes termais? É difícil para mim controlar meu corpo, então como você espera que eu entre nas fontes termais? Eugene reclamou. Posso ajudá-lo com isso? Ciel ofereceu. Eugene zombou. Você está louca? Não pode ser. Será que você está com alguns pensamentos estranhos? Ciel sorriu. Também existe um banho de família. Não é como se você precisasse entrar nu, e é para tratamento e recuperação. Isso realmente não importa para mim. Mas se você pedir por favor, posso considerar ajudá-lo. Embora Ciel tenha feito essa proposta com um sorriso, ela tinha certeza de que Eugene realmente não aceitaria sua oferta. Mas o que ela faria se ele aceitasse? Precisaria de muito tempo para se preparar mentalmente, mas... Ciel de repente engoliu em seco e olhou para Eugene. Claro, só estou brincando. Ciel corrigiu-se nervosamente. Você sabe disso, certo? Acha que sou louco o suficiente para levar essas palavras a sério? Eugene perguntou ofendido.
Embora ela só tivesse feito essa pergunta para dar uma olhada na opinião de Eugene, Ciel ficou um pouco desapontada com sua resposta imediata. Ela mudou de assunto. Você não parece ter nenhum ferimento, então não consigo ter uma imagem clara. Quantas vezes foi derrotado por Moron? Não fui atingido tantas vezes assim, Eugene a refutou. Sério? Ciel questionou em descrença. Eugene a lembrou. Você já conhece os fatos. Não estou mentindo aqui porque fui derrotado por Sir Moron, mas por causa dos efeitos colaterais da minha própria técnica. 1 ano atrás, quando Eward se descontrolou no Castelo dos Leões Negros, Eugene usou a ignição enquanto lutava contra os remanescentes dos Reis Demônios, que usaram o corpo de Eward como hospedeiro. Naquela época, Eugene também precisou ficar na cama por vários dias, como estava fazendo agora. Então Ciel estava bem ciente do motivo do tempo de recuperação de Eugene. Se você usou essa habilidade, isso significa que você estava tão encurralado que não teve escolha a não ser usá-la. Ciel supôs. Eugene tentou negar. Na verdade não. Por que eu estaria encurralado? Só usei porque queria usar, e daí? Ciel silenciosamente estreitou os olhos e olhou para Eugene. Eugene não suportou o olhar dela, então olhou desajeitadamente para outro lugar. Bem, mesmo assim, não é como se você fosse o único a passar por isso. Ciel concedeu generosamente. O que você quer dizer com isso? Eugene perguntou. Ciel o informou. Sir Moron disse que se alguém deseja desafiá-lo, ou se envolver em uma luta, pode se sentir à vontade para encontrá-lo a qualquer momento. Hoje mesmo meu pai, a senhora Carmen, e os outros capitães do Castelo dos Leões Negros, disseram que desafiarão Sir Moron. Para ser honesto, Eugene não tinha nada do que se envergonhar. Por enquanto, pelo menos, ele achava que era natural perder para Moron. No entanto, não era uma questão muito diferente quando se tratava de Eugene aceitar por conta própria, em comparação com outros falando isso na frente dele? Então você perdeu para Sir Moron? Para Eugene, que era Eugene e ao mesmo tempo Hamel, ao ouvir essas palavras de outras pessoas, ele inevitavelmente ficava com raiva. Se eu soubesse que seria assim, só teria voltado depois que os efeitos colaterais tivessem passado, pensou Eugene com pesar. Mas era tarde demais para tais arrependimentos. Com sorte, Moron não se conteria só porque eles eram seus juniores, e em vez disso, os espancaria com toda a sua força. Para que eles soubessem que não tinham absolutamente nenhuma chance de ganhar. Eugene esperava que Moron mostrasse que havia uma diferença suficiente entre ele e eles, para que não pudessem deixar de se sentir assim. Como esperado, Sir Moron realmente é Sir Moron. É mesmo? Eugene respondeu. Sim, eu dei tudo de mim enquanto lutava contra ele, mas não consegui nem deixar um único ferimento em Sir Moron. E os outros? Eugene perguntou. Até Sir Moron expressou admiração pelas habilidades da Sra. Carmen. No entanto, a combinação mortal dela só foi capaz de fazer Sir Moron dar alguns passos para trás. Ele não se feriu nem um pouco. O mesmo vale para a espada do patriarca. Eugene segurou firmemente os cantos de seus lábios que estavam prestes a começar a se contorcer por conta própria. Janus Lionheart, o capitão da primeira divisão dos Cavaleiros Leão Negro e o sucessor do estilo Hamel transmitido por Vermouth, era alguém que sabia a verdade de que Eugene era a reencarnação de Hamel. Ele estava atualmente sentado na frente de Eugene com bandagens enroladas em seus 4 membros. O fato de que ele só precisava de bandagens era tudo graças a ser tratado com magia divina, pois originalmente todos os seus membros haviam sido quebrados. No entanto, Moron era mais fraco do que eu, declarou Eugene com orgulho. Como esperado de Sir Hamel, elogiou Janus. Agora que mal cheguei ao auge da minha vida atual, é natural que eu perca... Eugene parou, apenas para rapidamente dar suas desculpas. Ah, não me entenda mal. 300 anos atrás, quando estávamos no auge, eu era mais forte que Moron, mas ao contrário de mim, Moron não morreu e continuou treinando. Portanto, é natural que seja mais forte do que o meu eu atual. Senti a força transcendente de Sir Moron com meu próprio corpo. Disse Janus concordando, seu sincero respeito por Hamel transparecendo. Sir Moron merece ser um grande herói não apenas por sua força, mas também por seu caráter. Depois que todos os meus membros foram quebrados, ele pessoalmente me carregou.
Você está dizendo que minha força e caráter não são dignos de ser um grande herói? Eugene acusou defensivamente. Genos tomou um susto. Se Moron realmente tivesse um caráter digno de um grande herói, ele não teria quebrado seus membros em primeiro lugar, não é? Eugene apontou triunfantemente. Genos hesitou. Sim, agora que você disse, parece que sim. Em vez disso, reconheci você como meu sucessor, e complementei sua compreensão do estilo Hamel, embora realmente não quisesse relembrá-lo. Também melhorei sua fórmula da chama vermelha, para se adequar ao estilo Hamel. Sou definitivamente dono de um caráter digno de um grande herói, você não acha? De fato, Sir Hamel é realmente um grande herói. Por causa de seu respeito por Hamel, Genos não refutou as palavras de Eugene. Além disso, era verdade que ele havia recebido muita ajuda do garoto. Após a morte do anterior chefe do conselho, Doynes, os Lionhearts passaram por muitas mudanças. No entanto, a fórmula da chama branca ainda era propriedade exclusiva da família principal, enquanto as linhagens colaterais só podiam aprender a fórmula da chama vermelha. Esta era a base para manter o equilíbrio do enorme clã Lionheart, então não era algo que pudesse ser mudado às pressas. Não importava o quão impulsivo Eugene pudesse ser, ele não poderia simplesmente ensinar a Genos, que era de uma linhagem colateral, a fórmula da chama branca. Como tal, tirando a fórmula da chama branca, Eugene ensinou a Genos várias outras coisas. O estilo Hamel e a versão da fórmula da chama vermelha que foram transmitidas pela família de Genos foram harmonizados, e os aspectos insuficientes da fórmula da chama vermelha foram suplementados por Eugene. Portanto, tendo recebido tal favor, era natural que Genos respeitasse Hamel ainda mais do que já o fazia. Voltando ao assunto, Eugene perguntou. E daí, depois de quebrar seus membros, o que Moron disse para você? Ele disse que podia sentir Sir Hamel pelo espírito de luta e esgrima incorporados ao meu estilo de luta. Genos disse com uma expressão orgulhosa. Para alguém como ele, que respeitava profundamente Hamel, Moron dizer tais palavras para ele era o maior elogio e avaliação. No entanto, Eugene não pôde deixar de sentir uma sutil sensação de incongruência. Embora o próprio Eugene reconhecesse que as habilidades de Genos eram excelentes, não importava o quanto ele revirasse a ideia em sua cabeça. Não sentia que Genos realmente se parecia tanto com Hamel. Contato suficiente para perceber que não deveria deixar tais pensamentos escaparem de sua boca, Eugene não expressou suas opiniões e apenas manteve a boca fechada. Foi só depois de 5 dias que o corpo de Eugene melhorou. Por via das dúvidas, ele estava preocupado que pessoas como Amelia Merwin ou Emoria pudessem aproveitar a abertura deixada pelo enfraquecimento de seu corpo para atacá-lo. Embora fosse algo que não poderia ser feito se você pensasse sobre isso racionalmente, entre todos os idiotas que Eugene conheceu em toda a sua vida, aquelas duas estavam no topo da lista dos mais idiotas. Felizmente nada disso havia acontecido. Os descendentes de Vermouth são fortes. No topo da torre do forte, Moron falou quando os ventos sopraram contra ele. Mas como descendentes de Vermouth, eles ainda são muito fracos. Eugene, que estava enrolado em um manto ao lado de Moron, respondeu com um bufo. Não que os Lionhearts fossem tão fracos, pelo contrário, eles eram fortes o suficiente para poderem facilmente reivindicar ser o melhor clã marcial do continente. Na opinião de Eugene, Carmen, que representava o mais alto escalão de anciãos, poderia até se gabar de ser a melhor do continente. Com suas habilidades, exceto os 3 duques, ela seria capaz de lutar sozinha contra qualquer um dos demônios de mais alto escalão em Helmuth. Isso por si só já era impressionante o suficiente. Normalmente, os demônios de alto escalão não eram oponentes que os humanos pudessem enfrentar sozinhos. Depois havia o patriarca, Gilead, e seu irmão mais novo, Dion. Já que o segundo irmão, Guilford, já havia baixado a espada, seguindo Carmen, o próximo mestre mais forte da família principal do clã Lionheart precisava ser escolhido entre os dois. Honestamente, as habilidades de ambos estavam vários passos atrás das de Carmen. No entanto, assim como Carmen, havia muito espaço para crescer. Eugene justificou sua posição. Pelo que me lembro, Vermouth era muito mais jovem do que aqueles 3 quando atingiu o auge. No entanto, mesmo assim,
era esmagadoramente mais forte do que eles são agora. A rainha dos demônios da noite, Noir Giabella, e a lâmina do encarceramento, David Lindemann. Mesmo 300 anos atrás, aqueles dois eram considerados os mais fortes dos demônios, além dos reis demônios. Naquela época, Vermouth era o único que poderia enfrentar aqueles dois demônios sozinho. Moron os defendeu. Só porque são descendentes de Vermouth, isso não significa que tenham que ser tão fortes quanto Vermouth Hamel. Afinal, o mesmo vale para meus descendentes também. Eles se parecem com você no tamanho, apontou Eugene. No entanto, há uma grande diferença na força. Eu considero Aman como o descendente que mais fortemente herdou meu sangue, mas mesmo sua força é muito mais fraca do que eu era quando você me conheceu. Moron disse enquanto estufava o peito com orgulho. No entanto, Aman tem potencial para ficar mais forte. Acho que vale para todos que herdaram meu sangue, não, para todos que estão vivendo nesta época. E todo o clã Lionheart de Vermouth tem os mesmos cabelos grisalhos e olhos dourados que Vermouth tinha. Foi a única característica genética que não diminuiu com o tempo. Mesmo depois de passar por dezenas de gerações e se misturar com outras linhagens, todos os Lionhearts ainda herdaram o mesmo cabelo grisalho e olhos dourados. Até as linhagens colaterais mais distantes nasciam com os olhos dourados e os cabelos grisalhos que serviam como símbolos de Vermouth. Era como se uma vontade forte tivesse sido dissolvida no sangue. Por mais que fosse misturado e diluído, parecia que esse sangue parecia insistir em manter sua identidade como Lionheart, não, como sangue de Vermouth. Era porque o sangue do Vermouth era especial? Ou talvez ele tenha tornado sua linhagem especial? Mas com que finalidade? Eugene ponderou silenciosamente sobre essas questões. Ele sentiu que isso tinha algo a ver com a reencarnação de Hamel. Claro, era apenas um palpite, mas Eugene balançou a cabeça ao sentir uma sensação ligeiramente assustadora descendo por suas costas. Tem você também, não é, Hamel? Moron falou, seu grande punho se aproximando de Eugene. Moron parecia ter desenvolvido um gosto por cumprimentar as pessoas com os punhos fechados. Da última vez, Eugene estava sendo apoiado por Anice, mas desta vez um saudável Eugene estava de pé sobre seus próprios pés. Então, orgulhosamente abriu os ombros e ergueu o punho para o de Moron. Moron continuou. Você nasceu como descendente de Vermouth e se tornou um membro dos Lionhearts. Se for esse o caso, isso não garante que um dos descendentes do Vermouth será tão forte quanto ele. Com essas palavras, Eugene não pôde deixar de sentir uma sutil sensação de alegria. Honestamente falando, ele estava envergonhado por ter nascido descendente de Vermouth, como parte do plano daquele maldito. No entanto, quando Moron disse, será tão forte quanto ele, as bochechas de Eugene não puderam deixar de se contorcer em um sorriso abortado. Afinal, essas palavras não significavam que, na opinião de Moron, Hamel era tão forte quanto Vermouth. Acho que ele quis dizer, pode ser tão forte quanto Vermouth, disse Anice, que estava sentada no parapeito da varanda enquanto bebia cerveja. Embora sua expressão não fosse visível quando sua cabeça estava virada, Eugene podia facilmente imaginar a expressão dela. Definitivamente teria um olhar taciturno com lábios carrancudos. Não tinha o que fazer. Ela havia sido reconhecida como santa, depois de revelar suas asas e gritar que havia recebido uma revelação divina. Por causa disso, Anice continuou recebendo olhares invejosos dos sacerdotes de Iuras, e seus dias ocupados eram gastos fornecendo instruções sobre milagres e realizando cultos de adoração. Claro, tudo isso era conduzido por Cristina, não por Anice. Anice daria apenas algumas palavras de conselho de um canto de sua consciência compartilhada, enquanto resmungava sobre quando tudo isso terminaria. Mesmo assim, era verdade que ela não podia sair com Eugene ou Moron, porque estava muito ocupada durante o dia, tornando natural que estivesse chateada. Moron também estava ocupado. Nos últimos dias, ele já havia terminado de treinar com a maioria dos cavaleiros do forte, e até assumiu o papel de parceiro de treinamento dos cavaleiros. Quando um Nur aparecia ocasionalmente, Moron voltava rapidamente para o Lehainjar. Em 2 dias, a marcha dos cavaleiros estaria chegando ao fim. Isso não importa para mim, disse Anice com voz mal-humorada. Mas estou um pouco preocupada com Moron. Atualmente todos nós podemos nos reunir assim,
E você, Moron, também conheceu seus descendentes e os outros cavaleiros aqui. Mas, no final, apenas retornará a Lehainjar, não? Isso mesmo, confirmou Moron. Ir para lá e voltar enquanto estou aqui é apenas complicado, e só vai parecer enfadonho para mim, a longo prazo. Não estou preocupada que você enlouqueça de novo, mas... Anise parou. Moron realmente ficaria bem? Quando esse pensamento veio à sua mente, ela parou de falar por alguns momentos. Realmente não queria expressar suas preocupações. Só que os sentimentos enterrados no fundo de seu coração estavam chamando sua atenção para eles por conta própria. Anise estava muito familiarizada com os sentimentos de perda. Pode ser esse o caso, mas Moron conhecia a perda ainda melhor do que ela. Afinal, o único que sobreviveu até os dias atuais foi Moron. Você está preocupado que não possamos nos encontrar mais uma vez? Moron perguntou com uma risada. Anise não suportou admitir facilmente essas palavras. Ela simplesmente não queria. Embora tivesse tentado distorcer suas palavras de um jeito ou de outro, os verdadeiros sentimentos dela eram exatamente como Moron havia descrito. Ela estava com medo de que esta reunião pudesse ser simplesmente a última. Ela temia que da próxima vez eles não pudessem se encontrar assim. A razão pela qual estava tão irritada desde antes, e por que não conseguia aproveitar o álcool que estava bebendo, era tudo devido à sua incapacidade de aceitar que estava chateada e com medo de sua separação iminente. No momento em que aceitou seus verdadeiros sentimentos, teve medo e se preocupou em ser incapaz de ignorar esses sentimentos a partir de então. Já não fizemos uma promessa quanto a isso? Moron a lembrou. Uma promessa? Anise repetiu. Moron respondeu. Se eu ficar estranho, Hamel disse que voltaria para me bater. Anise engasgou em realização. Ah! Hamel, Anise, vocês dois me pediram uma coisa. Que eu vigie este lugar só mais um pouco. Nunca vou esquecer o pedido de vocês pelo resto da minha vida. Até vocês dois voltarem com Vermouth e Siena, não vou mudar e continuarei guardando este lugar. Prometeu Moron. Esse idiota. Quando eu fiz tal pedido? Apenas concordei casualmente com Hamel quando ele começou a persuadir você por conta própria. Disse Anise enquanto colocava a bebida na mesa e virava a cabeça para longe deles. Ela sempre foi forte. Se esforçou para nunca mostrar uma aparência fraca. Isso porque Anise Slywood era a santa. Porque existia para proteger e curar todos aqueles que eram fracos, ela não podia se dar ao luxo de revelar sua própria fraqueza a ninguém. Era assim que ela era no começo. Mas depois de se tornar companheira de Vermouth e conhecer Moron, Siena e Hamel, a santa se tornou um ser humano chamado Anise. Ela ganhou companheiros a quem não tinha medo de mostrar suas fraquezas. Mesmo assim, Anise nem sempre revelou seus verdadeiros sentimentos. Ela os escondia atrás de uma expressão sorridente, com sarcasmo e provocação. Apenas em pouquíssimas ocasiões, quando sentia que precisava chorar um pouco, Anise honestamente deixava suas lágrimas caírem. Porque sabia que estaria tudo bem se o fizesse. Vai acabar muito antes dos 100 anos que você já estava esperando, prometeu Anise em troca. Ela não derramou muitas lágrimas, apenas uma única faixa de lágrimas escorria por sua bochecha. No entanto, essas lágrimas foram suficientes para deixar Eugene e Moron confusos. O que Anise disse a ele sobre sua própria morte apenas alguns dias atrás ainda estava claramente na vanguarda das memórias de Eugene. Você definitivamente também estará conosco nessa hora, Anise. Eugene disse enquanto saltava de seu assento para ficar ao lado dela. Anise, se você não estiver aqui, não vou sair do Grande Canyon do martelo, disse Moron, abrindo bem os braços grossos. Sua intenção era segurá-la em seus braços e permitir que Anise chorasse à vontade, mas ela não tinha vontade de fazê-lo. Não conseguia entender por que Eugene e Moron estavam fazendo barulho de repente. Anise pediu ajuda a Cristina. Cristina, por que esses dois idiotas estão agindo assim de repente? Porque esse é o tanto que eles amam você, irmã, Cristina respondeu em um tom feliz.